Você está preocupada porque a sua menstruação ainda não chegou? Você está desesperada e não sabe o que fazer para a sua menstruação chegar? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas preciosas para fazer a sua bendita menstruação chegar. Antes de tudo, eu quero agradecer pelo enorme retorno que eu tô tendo com esse canal. Eu fico muito feliz que ele tá agregando valor na sua vida e na vida de várias mulheres que estão querendo se conectar com uma forma mais profunda com a sua verdade feminina. É essa a minha intenção com esse canal e eu fico muito feliz quando vocês se inscrevem, comentam, perguntam as suas dúvidas. Eu tô aqui para isso, para respondê-las. Bom, essa pergunta sobre a menstruação atrasada é algo que eu tenho recebido várias vezes. Vamos falar um pouquinho sobre as causas pelas quais a sua menstruação pode atrasar. A primeira delas, a mais provável que esteja acontecendo, é um nível muito grande de estresse, de ansiedade, de preocupação. E isso realmente deixa o nosso corpo num estado de adrenalina. O nosso corpo acaba liberando muitos hormônios que estão relacionados com um estado semelhante ao estado de perigo, como por exemplo o cortisol. E dentro do nosso sistema hormonal, todos os hormônios, todas as glândulas que produzem os hormônios acabam funcionando de uma forma meio interligada. Então, se por acaso um hormônio entra em desequilíbrio, como é o caso do cortisol quando a gente está estressada, isso vai dizer para os nossos hormônios femininos, como por exemplo o estrógeno, que não está na hora de engravidar, não está na hora de trazer um bebê para o mundo, então não manda óvulo para ser fecundado. Então, quando a ovulação atrasa, a menstruação vai acabar atrasando também. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Tenta encontrar uma forma de ficar mais tranquila. De repente, começar uma prática de meditação, fazer um yoga, fazer uma caminhada, ler um livro, ter momentos em que você de fato se permite desacelerar e se conectar com você mesma, para que pouco a pouco você consiga transformar isso num hábito que vai fazer com que os seus níveis de ansiedade e de estresse diminuam e assim a sua menstruação ela volta a acontecer dentro de um ciclo normal aí de 28 dias, como idealmente ela deve acontecer. Ainda dentro desse tema da ansiedade, do estresse, uma grande mudança que pode ter acontecido na sua vida, como uma mudança de casa, um fim de um relacionamento, ou uma situação traumática, uma briga, uma discussão, alguma situação que pode ter te deixado muito nervoso, muito triste, isso também vai impactar nos seus hormônios, vai impactar no seu equilíbrio corporal, no seu equilíbrio energético de uma forma geral, e isso pode impactar sim também na sua menstruação. A sua alimentação. Se por acaso você não estiver colocando para dentro os nutrientes e os minerais e as proteínas e as vitaminas necessárias para que o seu organismo funcione bem, é capaz que isso também impacte na sua menstruação. Então, a pergunta que eu te faço agora é: como tá a sua alimentação? Você está se alimentando bem? Você está buscando se alimentar de uma forma saudável, comendo poucos alimentos industrializados, comendo poucas comidas processadas? Porque isso realmente reverbera. Uma comida que ela é muito industrializada, ela tem um nível baixíssimo de nutrientes e isso vai fazer com que o seu corpo não tenha energia e matéria-prima para fazer com que os seus processos funcionem adequadamente e aí, consequentemente, sua menstruação também pode ser impactada por isso. Bom, dentro dessa linha de pensamento, então tudo aquilo que de alguma forma você estiver fazendo que desequilibre o seu sistema interno pode acabar impactando. Vale lembrar que excesso de café e excesso de bebidas alcoólicas, sem contar outras substâncias mais pesadas aí para o organismo, também podem impactar bastante no seu fluxo saudável e natural. Então, atenção também a isso, né? De quebra, todas essas dicas em relação à sua alimentação não te beneficiam apenas em relação à sua menstruação, mas em relação à sua saúde como um todo, seu bem-estar geral.
Já que a gente está falando em alimentação, e a alimentação tem tudo a ver com ganho de peso ou com uma diminuição no seu peso, caso você tenha diminuído muito rapidamente o seu peso ou ganhado peso de uma forma muito rápida, isso também pode impactar. Por quê? No momento que a gente aumenta o nosso peso muito rápido, a gente pode ter um aumento no nosso nível do estrógeno. E a mesma coisa no lado oposto. Se você perder muito peso, seus níveis de estrógeno também vão lá embaixo, e esse estrógeno é o hormônio que regula todo o seu sistema menstrual. Então, atenção para isso também. A partir do momento que o seu peso se estabilizar, provavelmente seu corpo novamente entra em alinhamento e a sua menstruação volta a fluir normalmente. Se por acaso você também tiver entrado num ritmo de exercício muito intenso, isso também é algo que pode fazer com que a sua menstruação atrase, porque o seu corpo entra num estado de gasto energético muito grande que ele não estava acostumado, e ele vai preferir utilizar essa energia para esse exercício. Ele vai também preferir economizar energia para que você não desperdice algo muito importante para os seus momentos de extrema intensidade em exercícios. E aí a pergunta que eu te faço nesse momento é: qual é a sua prioridade com esse exercício tão intenso? Por acaso você é uma maratonista ou uma atleta olímpica? Isso é algo que realmente te move a uma prioridade muito alta na sua vida? Ou será que você poderia de repente dar uma suavizada aí nesses exercícios para garantir um fluxo menstrual natural e saudável? Isso é muito importante. Então, caso você não seja uma atleta profissional, vale a pena você olhar também para esse aspecto. A nossa menstruação é um momento no qual a gente purifica o nosso organismo, seja fisicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. Então, vale a pena você, de alguma forma, cuidar para que esse momento aconteça de uma forma sincronizada com o ciclo lunar, né? Para quem não sabe, a nossa menstruação e o ciclo de 28 dias está totalmente conectado com o ciclo da lua. Então, a gente permitir que a nossa menstruação aconteça na duração correta, nos momentos corretos, pouco a pouco vai te abrindo essa nova camada de compreensão a respeito da relação entre o seu ciclo com o ciclo da lua. E isso é uma das partes mais lindas de ser mulher, né, gente? A gente ter essa conexão tão profunda dentro do nosso corpo com um astro que tá lá no céu. É uma conexão cósmica que a gente tem com essa realidade maior na qual estamos inseridas. Bom, a gente pode falar também sobre o efeito de situações aí mais sérias no nosso dia a dia, como, por exemplo, alguma disfunção do seu sistema reprodutor feminino. O mais comum deles, ovários policísticos. Mulheres que têm a síndrome do ovário policístico são mulheres que acabam não tendo esse processo de liberação do óvulo pelos ovários de uma forma regular e de uma forma constante pelo seu organismo, e com o óvulo não sendo liberado, a gente também não desencadeia o processo que vai levar à menstruação. Às vezes as mulheres que têm essa questão com os ovários policísticos podem ficar meses sem menstruar, e isso é uma coisa que até que acontece bastante, apesar de não ser algo que a gente deve deixar passar como se nada tivesse acontecendo. É algo que existe sim tratamento, existem sim formas naturais de encarar essa situação, então vale a pena olhar para isso. Outros distúrbios do seu sistema reprodutor feminino ou do seu sistema endócrino em geral, como por exemplo questões com a tireoide, também podem impactar no seu fluxo menstrual e acarretar em possíveis atrasos. Então é importante estar com os seus exames em dia caso a sua menstruação encontre esse atraso. Bom, um tema aí mais polêmico relacionado a essa questão do atraso da menstruação são os hormônios sintéticos. Esses são aí
grandes fatores de desequilíbrio dentro da nossa natureza feminina. O primeiro deles, pílulas anticoncepcionais. Se você toma pílulas anticoncepcionais, você não menstrua. Você tem apenas aí um estado de alta hormonal e baixa hormonal. A alta hormonal é trazida pelo seu organismo, para o seu organismo por esses hormônios sintéticos, e quando você interrompe a ingestão desse tipo de hormônio, as suas taxas hormonais vão lá embaixo e com isso você acaba tendo um sangramento. Mas isso não é a menstruação e isso com certeza te desalinha do seu ciclo lunar. Não existe mais uma relação entre o seu ventre e a lua quando você toma anticoncepcional. E isso é algo muito triste, porque existe uma grande sabedoria que as mulheres vêm cultivando e entendendo e intuindo há milênios dessa relação da mulher com a lua, e com a chegada dos hormônios sintéticos, isso acaba sendo anulado. Eu mesma tomei anticoncepcional durante muito tempo e eu tenho certeza do impacto que isso teve na minha vida, nas minhas emoções, na forma de lidar com o meu corpo, no meu autoconhecimento feminino. E, infelizmente, o anticoncepcional ele ainda é muito recomendado, ele é muito prescrito por médicos aí que tem uma certa relação com o mercado da indústria farmacêutica e toda uma história aí. Se por acaso você de repente decidiu parar de tomar o anticoncepcional, eu te parabenizo, eu te dou boas-vindas ao novo mundo do ciclo lunar, e isso pode representar que durante algum tempo aí, depois que você interrompeu o uso do anticoncepcional, o seu ciclo fique desregulado, sim. Até ele se regularizar podem levar aí alguns meses, e dentro desse processo você pode acabar tendo sua menstruação atrasada também. Um outro motivo que pode fazer a sua menstruação atrasar dentro dessa perspectiva hormonal, de hormônios artificiais, é a pílula do dia seguinte. Essa é outra bomba hormonal que as mulheres, no desespero, depois de uma situação, de um imprevisto aí, no qual elas acreditam que podem ter engravidado, elas recorrem a essa ferramenta da indústria farmacêutica também, que faz com que o sistema hormonal da mulher entre em parafuso. Nesse momento, o endométrio, ele, por conta desse alto nível hormonal, ele é forçado a entrar num processo semelhante à menstruação, que é de se descolar da parede do seu útero e permitir que o sangramento aconteça. Só que isso é muito prejudicial para o seu organismo e, apesar de adiantar a sua menstruação num momento pós aí uma situação de emergência, você vai impactar no seu ciclo menstrual por alguns meses também depois disso. O seu ciclo vai ficar completamente confuso até que ele se regule novamente. Então, esse é um outro tema bem polêmico e relevante para ser conversado, porque ninguém quer engravidar sem que isso seja algo desejado, né? Mas eu realmente questiono a utilização de métodos anticoncepcionais que utilizam hormônios sintéticos. Então, se você tiver interesse nesse assunto, se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre isso, deixe seu comentário aqui no vídeo que eu gravo um vídeo para falar sobre isso para você. Outro hormônio artificial indesejado na nossa vida são os xenoestrógenos. E o que são os xenoestrógenos? São hormônios de natureza também artificial e que são ingeridos no nosso corpo através do consumo de agrotóxicos, pesticidas e até mesmo de plástico que a gente acaba consumindo junto com a água da garrafinha de plástico ou a comida que estava embalada no plástico filme. Tudo isso solta esse tipo de substância que o corpo entende como hormônio feminino. E esse hormônio, de alguma forma, compete no nosso organismo com o nosso hormônio natural e também causa uma confusão danada no nosso sistema. Então, qual é a solução para isso? Tentar ao máximo reduzir o consumo de
alimentos que não sejam orgânicos e também de plástico. Eu sei que isso é algo bem difícil na nossa sociedade hoje em dia, principalmente para quem mora em cidades, mas vale aí trazer a consciência para mais um dos prejuízos que esse modo de vida tão contaminado que a gente acaba levando pode ter no nosso sistema feminino. Além de todas essas causas que eu já trouxe para você, a gente pode pensar também em outras que não necessariamente representam um atraso na sua menstruação, mas simplesmente uma interrupção natural, que seriam os ciclos maiores femininos, os ritos de passagem feminina. Então, quando a mulher começa a menstruar, quando ela tem a sua primeira menstruação, a menarca, o corpo está começando a entender o que são essas novas informações que estão circulando. Até que o ciclo menstrual se regule, talvez aconteçam alguns atrasos, aconteça um ciclo um pouco mais irregular, o que está completamente normal. Pouco a pouco o seu corpo vai entendendo da sua conexão com a lua e vai se regularizando com ela. Já uma mulher que tiver engravidado durante a sua gravidez, ela não vai menstruar, e esse é o primeiro sintoma que diz que a mulher está grávida, a menstruação ser interrompida, e após o nascimento do neném também pode ser que ela fique aí alguns meses sem menstruar. Eu fiquei mais de um ano sem menstruar depois que a minha filha nasceu, e a minha menstruação só foi começar a querer voltar quando eu fui começando o processo de desmame da minha filha, quando ela já tinha aí 1 ano e 9 meses, chegando perto de 2 anos. Então a gente não está falando aqui de uma menstruação que atrasa, e sim de uma menstruação que não acontece no organismo por conta aí dos hormônios relacionados à produção do leite materno, como a prolactina, entre outros. Bom, outro momento dentro do ciclo feminino no qual o efeito hormonal começa a interferir também na sua menstruação é durante a menopausa. Com o amadurecimento do sistema feminino e o encerramento de um ciclo menstrual que durou aí vários anos da vida da mulher, essa diminuição dos hormônios que favorecem a menstruação também pouco a pouco vão diminuindo dentro do organismo dessa mulher, e aí a menstruação também de uma forma bem gradual vai pouco a pouco também cessando. Isso pode levar de repente a alguns atrasos ou até algumas vezes de adiantamentos do ciclo, e isso também é completamente normal. Essas situações são situações que não representam um atraso propriamente. Bom, a intenção desse vídeo era falar sobre os motivos pelo qual a sua menstruação pode estar atrasada. Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguma amiga, com alguma mulher da sua vida que pode também se beneficiar com ele, e a gente segue conversando. No próximo vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre como você pode fazer para que a sua menstruação atrasada, enfim, possa acontecer. Um grande beijo, até logo, tchau, tchau!